A gente sabe que a recessão é uma realidade. Quem nega isso e acha que o momento agora é de crescimento econômico, só falta assistir Ursinhos Carinhosos. Mas e aí, como que eu faço uma carteira anticrise? Como que eu defendo a minha carteira perante uma recessão econômica? No vídeo de hoje eu vou trazer 5 ETFs que tendem a performar bem durante uma recessão econômica e no final do vídeo eu vou falar qual desses ETFs eu comprei recentemente. Então aproveite e já se inscreve no canal e também deixa seu like aqui, já me cumprimento para você não esquecer de fazer isso no final. E antes da gente ir para a nossa lista, eu quero fazer um disclaimer dizendo que nada do que eu citar ou falar aqui nesse vídeo se trata de recomendação de investimento. Pode ser que o que faça sentido para mim não faça sentido para você, então façam as suas próprias pesquisas. Essa lista aqui é apenas a minha opinião pessoal a respeito de alguns ativos que costumam ser mais defensivos em períodos de crise. Vamos então para o primeiro ETF, o ETF ISTB, que é basicamente um ETF de renda fixa. Eu estou compartilhando aqui com vocês algumas informações a respeito desse ETF e nós vemos aqui que basicamente 47,43% hoje investe em títulos do Tesouro Americano. Aqui vendo alguns outros setores que ele investe, então setor industrial, instituições financeiras, utilidades, mas a maior parte dele ali, praticamente metade, é no Tesouro Americano, aí em títulos que são de 1 a 5 anos com o prazo aí de vencimento. Eu acho bem interessante utilizar ETFs para investir em bonds para quem não tem o valor mínimo para comprar bonds diretamente, que até hoje o valor mínimo que eu conheço através de corretoras é $10 mil. E eu falo $10 mil utilizando estruturas de trust. Tem corretoras até que o valor mínimo é $50 mil, $100 mil, aí já torna inviável, né? Como que você vai montar uma carteira sendo que para comprar um ativo você tem que colocar ali $50 mil? Eu considero inviável, mas fazendo através de trust, você consegue comprar bonds ali diretamente com $10 mil. E por que bonds? Por que comprar bonds agora? Porque muitas pessoas estão falando de bonds agora. Existe uma explicação para isso e a explicação é em função do atual momento no ciclo econômico. Eu vou deixar uma tela aqui explicando que, na verdade, o ciclo econômico nós podemos dividi-lo em 6 fases, aproximadamente, ali. E hoje nós estamos algo entre a fase 1 e a fase 2. A fase 1 e a fase 2 é justamente esse período que, ainda que uma recessão não tenha sido declarada, nós já vemos alguns sinais de uma recessão iminente, como por exemplo a inversão da curva de juros. Justamente porque nesses períodos, nesse estágio do ciclo, as pessoas querem correr menos riscos. E se as pessoas estão correndo menos riscos, significa que a demanda por esses títulos, por esses bonds, aumenta. Então veja que no estágio 1 e 2, ainda assim, é um momento para comprar bonds. E posteriormente, ali depois, no decorrer do ciclo, em algum momento também será de desfazer dos bonds, de vender esses bonds e aportar mais em renda variável, em ações, por exemplo. Entenda que cada classe de ativo tende a performar de uma maneira ou de outra em cada fase do ciclo. O segundo ETF altamente defensivo, o ETF IHI, um ETF de healthcare. Alguns setores da economia tendem a performar melhor durante o período de recessão devido a algumas características, como por exemplo, a natureza defensiva, questões relacionadas a necessidades básicas e uma demanda mais estável também. E healthcare é um setor muito defensivo justamente porque pode vir a crise que for, mas as pessoas não deixam de utilizar serviços médicos. Não se trata de uma escolha, de um capricho, de um luxo pessoal, mas sim, de fato, de uma necessidade básica. Então, é um setor defensivo que tende a sofrer menos em períodos de recessão. Então veja aqui que esse ETF ele investe em várias empresas relacionadas ao setor mesmo de saúde, como por exemplo Abbott, Thermo Fisher. Aqui esse setor de saúde também é muito amplo, também tem a parte de equipamentos, enfim. E eu sei que eu falei no último vídeo para não comprar ações agora e até eu faço esse disclaimer aqui. Eu não recomendo hoje mais de 10% em ações, justamente porque o cenário macroeconômico está tão caótico que é bem difícil
a gente imaginar um período aí de prosperidade no curto e médio prazo. Mas acontece que às vezes você está diversificando o seu portfólio e você diz assim, ai, mas eu quero ter uma parte em ações, eu não sei onde colocar. Aí o setor de healthcare acaba sendo bastante defensivo na sua carteira. E se for investir em ações, eu também acho melhor você fazer via ETF do que fazer stock picking. Stock picking é uma atividade muito difícil, você vai ter que acompanhar ali balanço na unha. Quer dizer, isso se você investir corretamente, você pode investir, sei lá, a moda e comprar porque alguém falou. Mas o ETF acaba que você já tem uma maior diversificação. E aqui mostrando um resumo de quais setores tendem a performar em cada etapa do ciclo econômico, vamos considerar aqui que nós estamos na etapa de recessão. Isso para esse esquema. A recessão ela não está declarada, mas como eu falei, existem muitos sinais de que aconteça. Veja aqui, por exemplo, o setor de utilidades e healthcare, como eu falei, são setores defensivos. ETF número 3, ETF FBT, que investe em biotecnologia. Mas, Nanda, do que se trata biotecnologia? Bom, vamos pensar aqui alguns exemplos. Desenvolvimento de vacinas, de novos medicamentos, de coisa agrícola, sabe? Tipo Monsanto, essas empresas assim que trabalham com coisa de agricultura, tudo isso faz parte do setor de biotecnologia. Então, biocombustíveis, proteção de lavouras, enfim, então é um setor bem amplo que acaba também sendo um pouco relacionado aí com o healthcare. E você pode estar pensando, mas como que ela tirou esse ETF, tirou da cabeça dela? Não, gente, eu não faço, não tiro as coisas da minha cabeça. Isso daqui eu tirei de uma research que eu gosto muito, que os caras são mesmo, que é o Martin Pring Research. E veja que eles recomendam alguns ETFs aqui setoriais, inclusive o outro de healthcare também está aqui nessa lista, e um deles é esse de biotecnologia. Eu gosto bastante da Martin Pring porque além deles fazerem a análise por ciclo, eles também fazem análise técnica, então aí junta as duas coisas e ó, fica top. Então, quem é Nanda Guardian para pegar um ETF e falar assim, não, esse é bom, esse performa bem durante uma recessão. Não, gente, eu apenas sou uma estudiosa do mercado financeiro. A propósito, já confere se você está inscrito, se você já se inscreveu aqui no canal, porque tudo que eu trago para vocês é fruto de muito estudo. Esse material mesmo dessa research que eu comentei, eles mandam os relatórios todos em inglês, e aí eu trouxe essas informações aqui para vocês que eles estão justamente recomendando o investimento em biotecnologia. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu não concordo assim 100% com o que eles mandam, tá? Tem que fazer um filtro. Por exemplo, o asset allocation deles atualmente está em 40% em ações setoriais nos Estados Unidos. Eu acho 40% muita coisa, assim. Foi o que eu falei, para o meu perfil é 10% no máximo. Mas geralmente tem um fundamento, tem uma questão por trás, uma análise por trás. Então, geralmente eu olho o que eles estão indicando e coloco ali o percentual de acordo com o meu perfil. E claro, não acompanho só eles, né? O ideal é a gente acompanhar vários analistas para a gente fazer uma composição ali do que vale a pena. Aliás, se você quiser que eu grave um vídeo aqui de quem são as minhas referências no mercado financeiro, quem que eu leio, quem que eu acompanho, comenta aqui que será um prazer compartilhar com vocês. ETF número 4, o ETF IAL, que investe em ouro. Esse daqui não tem muito segredo não, tá? É um ETF dolarizado, você compra em dólares, você tem que ter uma conta em uma corretora, uma conta fora para comprá-lo. E aí ele vai seguir ali a variação do ouro. O ponto bem interessante do ouro é que quando a gente pega o histórico, o ouro ele geralmente performou bem em períodos de recessão. Até é inversa a relação, né? S&P 500 com ouro. Geralmente quando um sobe, o outro desce. Não assim que isso vai acontecer no mesmo dia. Tipo, ai, mas os dois estão subindo. Ai, mas os dois estão caindo. Não é isso. Mas se você pegar, tipo assim, um time frame, períodos durante a história, você vai ver essa relação aí inversa. Por quê? Porque quando o S&P está caindo, ou seja, períodos de contração econômica, ocorre que as pessoas buscam por ativos mais seguros, como por exemplo o ouro. E aí, se você não quiser ter ouro físico na sua casa, eu quero ter ouro, mas eu não tenho medo, sei lá, do meu cachorro comer, de um vizinho roubar, não confio nisso, não quero ter trabalho com isso, uma opção sim é você fazer via ETF. E aqui, gente, pelo amor de Deus, ETF dolarizado, não vai me comprar essas porcaria aí de BDR, de coisa zoada que tem no Brasil. Eu sou totalmente contra isso, tá?
Eu acho assim, se você tem a possibilidade de fazer qualquer coisa na sua vida em dólar, faça em dólar. Isso serve para tudo, tá? Isso serve para conta bancária. Eu sou a louca das contas bancárias lá fora. Isso serve para seguro de vida internacional, muito melhor do que seguro de vida Brasil. Isso serve para ativos, como eu falei, você comprar diretamente é muito melhor, muito mais raiz do que você comprar aqui expondo a moeda fraca, real, a risco Brasil. E entre outras coisas, cara, até roupa, eu não compro mais roupa no Brasil, porque é um absurdo que a gente paga de imposto, entendeu? Eu prefiro economizar, comprar uma passagem para Orlando e lá ficar o dia todo em outlet comprando roupa. Então, isso eu lembro da minha vida, entendeu? Tudo que eu posso comprar fora do país, eu compro. Indo nessa mesma linha do ouro, nós temos também o Bitcoin, que, na verdade, analisando ali fundamentalmente, ele tem até mais vantagens em relação ao ouro. Só que o Bitcoin é um bebezinho ainda, né, gente? Ele tem, sei lá, 13 anos, 2008? Por aí, 13, 14 anos de existência. Gente, assim, não dá pra gente fazer uma análise de como que o Bitcoin se comportou nas últimas recessões, porque ele é muito novo. Mas pense o seguinte, se existem 21 milhões de unidades e uma demanda crescente, ok, a oferta fixa, a demanda crescente, o que acontece com o preço? O preço sobe, o preço tende a subir no longo prazo. Então, de repente, se você quer proteger a sua carteira, se você está inseguro com questões econômicas associadas a economias globais, uma sugestão é você investir em Bitcoin através de ETFs. E nesse sentido tem um ETF que é o ETF Purpose, é um ETF canadense. Ele compra Bitcoin ali fisicamente e ele não investe, por exemplo, em derivativos de Bitcoin. Não, acaba que ele segue mesmo o preço do Bitcoin. Assim, a melhor forma, vamos dizer, a forma mais raiz de você ter Bitcoin é você comprar e guardar direitinho na sua carteira. Mas vamos supor que você não quer ter esse trabalho. Eu já recebi gente falando assim, Nanda, mas eu não sei fazer isso, é um negócio muito complicado. Eu vou ter que ir atrás de chave e de cadastrar. E se eu perder a senha, eu não tenho tempo, eu vou ficar ainda parando o dia para fazer isso. E tá tudo bem, acho que as pessoas são livres para fazerem o que elas quiserem, não existe certo e errado. E aí, geralmente, quando a pessoa vem com essa dúvida para mim, essa questão para mim, eu falo, olha, faça via ETF. E se você fizer via ETF, embora você não tenha ali o Bitcoin diretamente, você vai estar exposto indiretamente. E aparentemente, essa empresa que faz o gerenciamento aqui desse ETF Purpose é uma empresa correta, mas assim, eu também não boto minha mão no fogo por ninguém, né? Foi o que eu falei, a melhor forma é você ter o Bitcoin ali fisicamente. Mais um ponto interessante é que dá para acompanhar até por análise on-chain, vou colocar um gráfico aqui da Glassnode, que mostra justamente o Purpose Bitcoin ETF Holdings, que é justamente o quanto que eles estão comprando ou vendendo, movimentando o Bitcoin. Então, eu sinto, assim, bastante transparência desse ETF. E por último, e não menos importante, o ETF TFLO. Gente, esse ETF é para aquela pessoa que, tipo assim, eu não quero nem me esquentar a cabeça com nada. Se quer deixar lá, tô começando, vou deixar, não tem... É isso. Por quê? Porque ele investe em títulos de curtíssimo prazo. E geralmente, quanto maior o vencimento dos títulos, maior a volatilidade também. Esse ETF, como ele é curtíssimo prazo, ele não varia muito. Tanto que se a gente pegar aqui o desempenho dele nos últimos 6 meses, tá tipo 0,12%. Ele é quase como deixar dólar em caixa. Assim, não é dólar em caixa porque você está comprando um ativo, mas, tipo assim, ele não vai render muito, sabe? Você deixar dólar parado e comprar TFLO não vai fazer muita diferença. Mas foi o que eu falei, às vezes você está começando a investir no exterior, você quer aprender como que faz, como compra, como vende, está inseguro, pode ser sim uma boa opção. Aliás, manter dólar em caixa durante períodos de crise é sim uma excelente alternativa. Muitas vezes a gente fica na ânsia de querer comprar tudo, de querer aproveitar as oportunidades, só que às vezes a atitude mais sábia é manter em caixa. Inclusive eu cito aqui Nassim Taleb, no seu livro Antifrágil, que ele passa um capítulo inteiro falando a respeito da via negativa. Do que se trata a via negativa? A via negativa, segundo o Taleb, diz o seguinte, que algumas coisas funcionam melhor quando você retira do que quando você acrescenta novas informações. Vou dar aqui um exemplo de via negativa do Taleb. Se você está tentando emagrecer,
Vai adiantar você ficar comprando um monte de suplementos, você ficar se matriculando 1 milhão de academias e querer acrescentar coisas? Não. Sabe o que vai adiantar? Você fechar a boca, você parar de comer besteira, parar de tomar vinho todo fim de semana, entendeu? Você retirar coisas, né? É o que ele fala, você retirar é muito mais assertivo, é muito mais eficiente do que você acrescentar. Aí o Taleb fala do exemplo do jejum, de você fazer jejum, dos benefícios para a saúde de você fazer jejum, ou seja, de você parar de comer, retirar via negativa. E o mesmo pode ser aplicado aos investimentos. Sinceramente, hoje, se eu vejo uma carteira que tem 20 ativos, pode ser que ela seja muito pior do que uma carteira que tenha 3, 5. E especialmente em períodos de recessão econômica, ciclo de baixa, onde a gente precisa ficar mais defensivo, às vezes a melhor atitude a se fazer é esperar, é ter um caixa. Então, trazendo aqui a via negativa, é você deixar de fazer, deixar de tomar uma atitude por impulso que pode te trazer prejuízos no futuro. Eu sei que Taleb é super filosófico, mas, gente, eu acho ele assim, em tudo. A gente consegue aplicar isso em tantas coisas na nossa vida, não só o conceito da via negativa, mas a própria ideia de antifragilidade, de opcionalidade, de você criar alguma coisa que se beneficie do caos. Nossa, se deixar, eu faço um vídeo só sobre Taleb. E se você ficou até aqui, digite o eu fiquei, eu vou lá responder o seu comentário, vou ficar muito feliz que você assistiu esse vídeo até o final. E comenta alguma coisa legal aqui, se você já investe em alguns desses ETFs, o que você tem feito com a sua carteira, como que você está em relação a esse cenário, se você está aproveitando para comprar ações, ou se você está com medo, se você já se desiludiu com o B3. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.